Bom, chegamos então aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo, né, e nessa sequência de vídeos que eu vou fazer aqui para essa semana, talvez para a próxima também, eu vou trazer aqui o meu estudo sobre níveis de preço, utilizando Price Action ali, para a gente entender um pouco os níveis de preço que as instituições colocam. Então, estou trazendo aqui esse estudo para vocês, porque a gente está disponibilizando, né, muito conteúdo para vocês. Então, caso alguém ali não esteja conseguindo acompanhar, eu estou trazendo aqui uma forma assim, começando do zero, né, um estudo. Então, por exemplo, ali se você estava pegando algum indicador para utilizar e não estava sabendo muito bem como estudar, eu estou trazendo aqui o meu estudo para que vocês possam acompanhar junto comigo, que eu vou estar utilizando aqui o CFD, vou estar utilizando aqui o ouro, então, o SHA-USD para operar, porque ele é muito volátil, então aí dá para a gente alavancar bastante a conta, só que a gente precisa entender primeiro como funciona aquele ativo. Então, vamos lá. Bom, então aqui, abri a corretora, né? Aqui que eu utilizo, ela já tem essas calculadoras. Então, eu anotei aqui algumas coisas para a gente seguir um roteirozinho de estudo. Então, sempre que você for pegar um ativo novo, uma paridade ali de moeda nova, eu vou estar operando aqui um CFD, então eu vou estar operando SHA-USD. Então, a gente precisa saber quanto que custa o valor do PIP ali, quanto que vai movimentar, qual que é o valor do PIP para o SHA-USD. A primeira coisa que tem que fazer. Então, eu vim aqui em PIP Calculator, né, a calculadora de PIP, coloco aqui o símbolo do ativo. Então, eu vou estar operando o SHA-USD. SHA-USD. A moeda da conta é o dólar e eu vou estar utilizando 0.01, porque esse estudo aqui é para depois colocar na conta real e já poder alavancar a conta, que eu vou estar utilizando o Swing Trade, né, que é a modalidade ali que eu mais gosto de utilizar, um Day Trade que acaba virando Swing Trade. É a modalidade que eu mais gosto de utilizar e que Swing Trade, né, a gente sabe que no longo prazo rende mais que o Day Trade e Scalp Trade. Então, utilizando o 0.01. Então, o valor do PIP aqui custa 10 centavos de dólar. Então, é parecido, é igual, né, o euro-USD, e é um centavo a mais ali de dólar, né, do que o USD-JPY. Então, aqui também, se a gente for pegar aqui, olhar a margem que a corretora pede, né, operando com 0.01 de lote, com a alavancagem de 1 para 500 que eu vou estar utilizando. Então, a gente vem de novo aqui na calculadora de margem, coloca aqui o ativo, então o SHA-USD, a moeda da conta é o dólar, o volume vai ser de 0.01, porque a conta ainda é pequena, então se eu colocar aqui a alavancagem de 1 para 500, a corretora ela vai estar pedindo 3,76 de dólar de margem ali para operar com 0.01 de lote. Então aqui ela já pede um pouco a mais de margem, né, que o euro-USD e que o USD-JPY. Se a gente colocar aqui também a calculadora aqui de lucro, para a gente saber então quanto que a gente vai ganhar movimentando os PIPs ali, mesmo que a gente já saiba quanto que custa o valor do PIP. Então, se eu pegar aqui o SHA-USD de novo, aqui a moeda da conta é o dólar. Se a gente colocar, então estou trazendo aqui para vocês entenderem como funciona a taxa de câmbio aqui do ouro. Então, se a gente colocar o preço aqui, então a taxa de câmbio do ouro são 4 casas antes do ponto, né, ou da vírgula, e 2 depois da vírgula, sendo que o PIP aqui está na penúltima casa, nessa casa aqui que eu estou colocando que eu passei o mouse aqui. Então o PIP está nessa casa. Se a gente colocar a movimentação de um PIP, então aqui estava 0, né, na penúltima casa, eu coloquei 1 aqui, operando com 0.01 de lote. Se a gente colocar aqui, a cada um PIP que movimentar, vai estar movimentando 10 centavos de dólar, utilizando 0.01 de lote. Então aqui o lucro, né, se você tivesse realizado uma compra, seria de 10 centavos de dólar. E aqui a mesma coisa, então só para vocês entenderem, fixarem aqui, né, como que funciona a taxa de câmbio do ouro. Se a gente colocar aqui
É uma ação de compra, né? Vou mudar aqui, uma ação de venda. Colocar aqui. Vamos colocar uma ação de compra. Se a gente colocar aqui 0. Se a gente colocar, aumentar aqui o lote, só para vocês entenderem como funciona. 0.1, a gente colocar 10 pips. Movimentando 10 pips, $10 de lucro. Se a gente colocar 1 de lote, $100 de lucro. Então, 10 pips no ouro é assim, ó. Você pisca, movimenta 10 pips. Então, eu vou trazer aqui também para vocês o indicador ATR, que é tipo assim, um dos melhores indicadores, porque ajuda muito ali na volatilidade e ajuda você a entender onde colocar melhor o seu stop loss. Então, aqui, deixa eu colocar aqui de novo. Então, olhar como funciona a taxa de câmbio. Depois vou estar trazendo aqui o ATR para vocês. Então, vamos lá. Vou abrir aqui para a gente já começar. Então, tá. A primeira coisa que tem que fazer, então, para olhar o ATR, né? Você precisa colocar o ATR. Então, é um indicador. Então, vocês vêm inserir, indicadores, personalizar, ATR. Então, basta dar um OK aqui. Deixa como ele vem padrão. Então, vai ser 14 períodos. Basta dar um OK aqui, que ele já aparece. Então, como que funciona? Aqui está no gráfico de M15, né? Então, eu estou no SHA-USD aqui. Caso você não saiba ali, né? Se você tiver com outro ativo, outra paridade de moeda aberta, vocês vêm exibir, observação de mercado. Aqui, se não estiver aparecendo, né? Vocês podem clicar aqui e escrever SHA-USD. E quando aparecer, vocês clicam, ele vai aparecer aqui, vocês pegam e arrasta aqui para o gráfico. Beleza. Então, coloquei aqui no M15 para vocês entenderem que quanto maior o time frame que eu estiver utilizando, mais pips ele vai estar movimentando. Então, vocês têm que começar a entender isso em relação a stop loss. Porque o ATR é um indicador ali para mostrar a volatilidade do mercado. Então, se a gente pegar aqui, ó, nesse ponto aqui, pegar nesse ponto aqui, ó, deixa eu tirar aqui. Se vocês olharem aqui do lado, tá 6,11 e 0,61. Tá vendo que vai mudando ali? O que é isso? Que a cada tempo a volatilidade aqui, o tanto de pip que está movimentando é diferente. Então, se a gente pegar nesse ponto aqui onde está agora, aqui o pip tá, então tá 6,10 e 0,78. Onde que está o pip? O pip aqui está no 7, então na penúltima casa, né? Então é o 1 e o 7. Então, se a gente colocar aqui para dar 10 pips, aqui ficaria 1. Então, aqui 6 significa já que está dando 60 pips. Então, aqui se a gente olhar a média aqui de 14 períodos, né, está dando mais ou menos 60 pips. Se a gente pega aqui a arrasta também, são muitos pips que movimentam. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, esse ponto que eu estou colocando aqui para cima, está movimentando 180 pips. Isso que eu estou no gráfico de 15 minutos. Então, se a gente pegar quanto tempo foi, ó, então aqui 30, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 4 horas e meia movimentou 180 pips. 180 pips? 185 pips. É muita coisa. Então, se a gente estivesse operando aqui, ó, mostrar então, só para ficar claro, se movimentou 180 pips. Então, aqui é 10. Se a gente colocar aqui, 180 pips, uma ação de compra utilizando 0.01. Já seria $18 de lucro, 180 pips, e foi em 4 horas e meia. Então, o ouro ele é muito volátil, então dá para você fazer muito dinheiro utilizando aqui o ouro, né, o CFD, mas também dá para você perder muito dinheiro se você não entender como funciona. Então, o ATR aqui é muito bom para você entender onde que coloca mais ou menos o seu stop loss, porque você sabe que aqui a média, ele está movimentando aqui, se a gente pegar aqui, ó, no ponto certinho,
Deixa eu colocar de novo aqui. Se vocês clicarem aqui nessa linha azul, né? A média que ele está movimentando aqui está dando 17 pips. Nesse exato momento aqui, onde o gráfico está agora, são 2h30 da manhã. Então, nesse exato momento, ele está movimentando 17 pips. Mas quando abrir, estiver perto da seção de Nova York ali, principalmente fechando a seção de Nova York, o ouro movimenta bastante. E também porque está chegando as eleições, né, nos Estados Unidos. Então eu estou fazendo aqui na conta demo para mostrar para vocês, mas aqui não é recomendação, né? Tanto que a gente sempre coloca um disclaimer na descrição do vídeo ali, porque as coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês não repliquem, né, na conta real, porque aqui é um estudo que a gente está analisando tudo junto e ensinando vocês ali o passo a passo. Porque muitas pessoas têm dificuldade, né? Que a gente está soltando muito conteúdo e às vezes não está conseguindo acompanhar. Então estou trazendo aqui do zero os níveis de preço utilizando Price Action, porque eu acredito muito nessa análise de níveis de preço que as instituições usam, né? Então, vamos lá. Beleza, então eu já falei aqui do ATR, né? Vamos começar então aqui o estudo, que é aqui a sexta parte. Começar a traçar pontos de suporte, possíveis pontos de suporte e resistência, começando pelo gráfico de 1 hora. Então, de um dia, desculpa. Então, se a gente pegar aqui, vou só minimizar aqui. Então, se a gente colocar aqui gráfico, então, de 1 hora é o D1. Então, se a gente pega e coloca aqui, deixa eu tirar aqui. Tá, beleza. Então, aqui D1 é de um dia. Então, aqui se a gente colocar H1 é de uma semana. Tanto que aparece aqui, ó, semanal e aqui mensal. Então, aqui o gráfico diário. Aqui eu vou estar utilizando retângulos ali, né? Tipo, como se fosse uma zona. Eu vou estar utilizando, assim, um retângulo que tem como você esticar ele, que eu vou colocar como zonas de suporte e resistência, que eu vou estar utilizando essas zonas maiores. Então, a cada vez que a gente for diminuindo o time frame, a gente vai diminuir a zona proporcionalmente. Então, vou aqui para ficar mais claro, vou fazer para vocês. Então, como que eu utilizo esse retângulo, né? A gente vai inserir objetos e clica aqui em formas, retângulo. Então, deixa eu só colocar aqui também, aumentar um pouquinho o gráfico. Bom, tá. Deixa eu diminuir um pouco agora aqui. Então, aqui a gente vai estar, no diário, a gente vai estar colocando possíveis zonas de suporte e resistência. Então, inserir indicadores, inserir objetos, formas, retângulo. Então, é bem intuitivo ali, né, você encontrar zonas de suporte e resistência, mas aqui para vocês entenderem questão de nível de preço que eu estou comentando, se a gente colocar aqui, ó, deixa eu trazer aqui para baixo, tá vendo esse candle? Esse candle que deixou aqui um pavio bem grande. Esse aqui é um ponto, ainda mais no gráfico diário, é um ponto bem importante de ser analisado, porque aqui a gente coloca como os níveis onde as instituições estão colocando um preço ali, que possivelmente vai ser, como o gráfico subiu, então ali uma possível suporte muito forte, principalmente porque é o gráfico diário. Então o preço sempre vai buscar essas zonas. Então aqui eu estou colocando esse retângulo, né, que eu estou colocando como zonas de suporte e resistência. Então se eu arrastar aqui para o lado, quero pegar aqui no ponto certinho, porque depois fica bem mais fácil de utilizar. Tá, então eu estou colocando até onde o preço foi, mas eu quero pegar um pouco mais aqui para cima, aqui no corpo do candle. Tá, beleza, aqui eu estou confortável aqui então com essas marcações, só diminuir um pouco aqui. Agora a gente vai para outra possível zona, ou então a gente vem aqui em inserir objetos,
formas, retângulo. Então aqui a gente pegar de novo, teve uma zona aqui onde o preço demonstrou. Então o que é a zona de suporte e resistência? Suporte é uma zona onde o preço demonstrou muita dificuldade de continuar descendo. Então se a gente pegar aqui, ó, o preço ele veio, desceu, chegou a esse ponto. Que ponto que ele chegou? Chegou exatamente nesse ponto aqui, onde teve essa esticada aqui do candle, né, esse pavio bem grande, que é um nível ali de preço. Não é aqui, vou mostrar para vocês, que não é o onde muitas pessoas colocam, né? Deixa eu só tirar aqui. Onde muitas pessoas colocam em questão de preço, nível de preço. Aqui eu vou estar trabalhando com zonas de preço. Eu falei níveis de preço, né? Mas eu vou estar trabalhando mais com zonas de preço. Aqui eu só quero mostrar para vocês, por exemplo, aqui o preço estava em 1858.40. Então aqui é um nível de preço aqui muito importante, mas a zona que eu estou colocando eu considero mais importante ali para a gente estar analisando em outros time frames. Tá, deixa eu só fechar essa linha que eu coloquei aqui. Tá, beleza. Então, aqui suporte demonstrou muita dificuldade de descer e resistência demonstrou muita dificuldade de subir. Então, aqui, se a gente for analisar, o preço desceu, demonstrou dificuldade, a gente coloca uma zona de suporte. Demonstrou dificuldade de continuar subindo, uma zona de resistência. Então, se a gente colocar aqui também, de novo, inserir objetos, formas. Então, retângulo aqui. Então, aqui o preço também demonstrou dificuldade de continuar. Eu estou arrastando aqui para o lado direito para ficar mais fácil. E vai que o preço depois continua movimentando, né? E aqui é uma análise para a semana que eu vou estar fazendo, né? Como eu falei, a gente vai estar realizando swing trades, né? Um day trade que acaba virando um swing trade. Um pouco menos aqui. Aí tá bom. Bom, então aqui a gente vê que o preço aqui está no diário. A gente vê que estava caindo aqui, né? O preço estava diminuindo, estava aqui em cima, chegou aqui, formou um canal de baixa e começou a ficar lateralizado. Então, agora a gente vai para o próximo time frame, a gente vai para o H4. Por que a gente vai diminuindo os time frames? Aqui no diário a gente não consegue ver até onde que o preço bateu, se aqui, por exemplo, foi mais para baixo, se aqui, por exemplo, foi mais para baixo, se aqui foi mais para cima. Então, no H4 a gente vai buscando confirmações. No H1, então sempre buscando confirmações para ter as melhores zonas para fazer as melhores entradas. Porque as nossas entradas aqui, a gente vai estar fazendo no M1, não será scalp, a gente vai fazer no M1 para saber ali o melhor preço, por exemplo, se for para compra, o melhor preço que pegar ali para a gente e deixar aquela ordem rolar. Porque terão várias zonas para vocês entenderem. Então aqui tá tudo desenhando grande, a zona aqui, né, no retângulo, porque quando chegar nos time frames menores, vocês vão começar a enxergar essas zonas, né? Vai ter um retângulo maior, vai ter um retângulo menorzinho de acordo com os time frames. Então o vermelho aqui eu não gosto de utilizar ele não. Eu vou mudar aqui a cor dele. Então basta clicar aqui com o botão direito, então vocês têm que selecionar aqui, né? Então aqui ele não está selecionado, tá vendo? Se a gente clicar aqui, ó, dá 2 cliques, ele fica selecionado. Tá com esse negocinho preto aqui. Clica com o botão direito, depois vem aqui em propriedades e muda aqui, só mudar aqui o estilo. Então vou colocar aqui um
essa cor aqui fica melhor. Então, vou fazer isso para todos aqui. Bom, beleza. Então, vamos para o H4 agora, para saber mais confirmações. Tá vendo aqui, ó? Já fica bem claro. Aqui a gente marcou zonas, onde o preço demonstrou dificuldade, mas quando a gente chega no H4, como tem mais candles, né? A gente consegue ver outras zonas de suporte e resistência. Então aqui a gente também vai marcar. Deixa eu só dar aqui. Ficou muito próximo. Beleza, então a gente vem de novo em inserir, objetos, formas e retângulo. Então a gente vai estar buscando zonas onde o preço demonstrou dificuldade de subir ou de descer, né? Então suporte e resistência. Então aqui tem uma zona bem clara para mim, onde o preço demonstrou. Então aqui a gente vai estar sempre diminuindo o tamanho das zonas, né, do retângulo. Então se eu pegar aqui, ó, vou arrastar para o lado também. Deixa eu mudar a cor desse. Utilizar duas cores. Um amarelo muito forte. Beleza, um laranja. Tá, então aqui a gente está buscando zonas onde o preço demonstrou dificuldade de romper ou de ultrapassar, né? Então se a gente olhar aqui primeiro, ó, o preço demonstrou dificuldade de descer. Toda vez que ele tocava aqui, o preço já subia, tocou, subiu. Tocou aqui, beleza, rompeu, mas subiu depois. Aí, beleza, aqui virou uma resistência, né? Então, o que aconteceu? Ele desceu, tocou, desceu, ultrapassou, desceu. Então, aqui acaba virando um suporte, uma resistência também. Deixa eu só aumentar um pouco aqui esse, porque esse aqui é o H4. Se a gente pegar aqui também, de novo, seria objetos, formas. Então, aqui tem outro. De novo aqui, inserir objetos, formas. Bom, aqui embaixo tem outro. E aqui o preço chegou aqui embaixo. Tá vendo que foi um pouco mais. Então, eu vou pegar essa parte aqui também. Deixa eu tirar o ATR por enquanto. Depois eu abro ele de novo. Tá? Por que eu estou colocando aqui? Porque o preço demonstrou dificuldade de ultrapassar esse ponto. Tá? Se a gente for olhar aqui embaixo, também teve dificuldade várias vezes aqui. Formas, retângulo. Tá? Aqui tem um ponto bem interessante também.
Tanto que o preço tocou aqui de novo, tocou 2 vezes também. Desculpa, então, aqui a gente vai para o H1, que aqui eu estou bem... Ah, não, tem mais um aqui, ó. Aqui de novo, objetos, formas, retângulo. O preço tocou aqui em cima também e demonstrou dificuldade de ultrapassar esse ponto. Então, a gente tem que marcar também. E esse último ponto que faltou aqui. Então, tá vendo que os níveis de preço são muito importantes, mas eu gosto de pegar aqui zonas, né? Então, se a gente vê aqui, ó, o preço, esse deixou um candle aqui, bem um pavio, né, bem grande, e aqui o preço tocou, veio de novo aqui, tocou, então é uma zona interessante da gente pegar. Beleza, aqui o H4. Então a gente vai para o H1 para saber mais confirmações de zonas. Então a gente vem de novo aqui no H1. Então se a gente olhar, ó, tem algumas partes ainda que a gente não pegou certamente as zonas. Então se a gente olhar aqui, ó, pegar aqui de novo, inserir objetos. Então aqui eu vou diminuindo o tamanho do retângulo. Não preciso ficar decorando as cores, né? Aqui eu coloquei essa cor aqui, tipo um azul, né? Para saber que é o maior, que é o diário. E depois o laranja eu coloquei aqui para H4. As próximas cores serão tudo iguais. Eu vou colocar aqui uma outra cor que fique claro. Não fique tão claro, né? Tão forte. E diminuindo o tamanho do retângulo. Então, já estou aqui com o retângulo, né? Então aqui a gente vai procurar aqui zonas, ó. Tá, aqui tem uma zona bem interessante, ó. Onde o preço, às vezes ele tocou aqui, desceu, ó, tocou, desceu. Aqui também tocou, desceu, então aqui também não passou desse ponto. Então uma região muito interessante. Aqui eu vou mudar a cor desse já, para não esquecer. Então aqui eu vou começar a estar trabalhando com a cor vermelha mesmo, que daí, como já são time frames menores, as entradas podem estar... o vermelho, né, a gente sabe ali que são pontos de entrada. Beleza. Aqui tinha esse então. Vamos tentar achar aqui algum outro ponto. Bom, então aqui também tem um ponto interessante, que no H1 a gente consegue visualizar melhor. Então esse ponto aqui, ó, que possivelmente o preço chegue. Deixa eu aumentar um pouco. Aí, beleza. Porque, ó, se vocês notarem, o preço estava aqui, né? Ele subiu, desceu, chegou aqui, tocou ali no que a gente desenhou aqui, né? Com H1, essa cor laranja. Mas aqui também eu estou considerando. Porque, ó, se a gente colocar aqui esse próximo que desceu, ele tocou exatamente nesse ponto. Então, são pontos importantes. Então, os níveis de preço são muito importantes, mas a gente está buscando zonas. Então, para deixar bem claro, tanto que aqui de novo, ó, a gente está no H1. O preço subiu. Se a gente colocar a movimentação aqui, quanto foi? Ó, exatamente desse ponto, foram 329 pips. Beleza, ele subiu. Onde que ele tocou? Lá na zona aqui do H1. Ele ultrapassou aqui a zona do diário. Fez então aqui uma correção, né? Não sei ele como que tá, mas ele subiu, tocou então nessa resistência, né? Como se fosse ali um teto, e desceu tudo isso. Onde que ele foi buscar? Foi buscar aqui o ponto exatamente de novo que estava esse candle. Tanto que aqui subiu de novo, tocou exatamente nesse ponto, depois aqui rompeu. Então, aqui eu quero que vocês comecem
a enxergar esses pontos, porque segue-se um padrão técnico. Então, por isso que a gente está aqui desenhando essas zonas de suporte e resistência. Então vou tentar achar aqui alguma outra. Bom, aqui embaixo tem outra também, ó. A gente vem em objetos, formas retângulo. Ó, para vocês visualizarem aqui de novo. Tá vendo que ele deixou um candle aqui, um pavio aqui bem grande. Então um nível de preço bem importante. Então a gente pega aqui, ó, arrasta para o lado, onde que o preço foi e demonstrou dificuldade de ultrapassar. Deixa eu só pegar aqui certinho nele. Eu gosto de fazer essas marcações assim bem, tô demorando aqui, porque eu gosto de pegar os pontos exatos assim, porque faz diferença quando a gente estiver no M1, para buscar o melhor preço, por exemplo, para compra. Quando bater naquele ponto ali, a gente já sabe, é aqui o melhor preço. Então por isso que eu estou sendo aqui bem chato assim nesses pontos, porque eu quero o melhor preço. Tá, beleza. Agora aqui embaixo também teve um nível aqui, onde o preço demonstrou algumas vezes também. Então a gente pega. Então de novo, aqui, inserir, objetos, formas, retângulo. A gente vem e traça aqui, ó. E aqui embaixo a gente também vê uma zona também. Não estou pegando o pavio lá de baixo, tá? Estou pegando aqui onde teve mais toques. Onde teve ali mais confluência ali, né? Uma zona de confluência. Tá, aqui na parte de baixo já está tudo certo. Vou olhar aqui na parte de cima se teve mais alguma. Então aqui teve mais uma nesse ponto. Então a gente vem de novo, inserir, objetos, formas, retângulo. Então se vocês notarem, tem hora que ficou jogando aqui para cima, né, por esse ponto aqui. Ele ultrapassou aqui um pouco essa linha aqui é do H4, esse laranja, né? Então ultrapassou um pouco, bateu nesse ponto, ultrapassou um pouco, chegou nessa zona. Então aqui não foi nível. Então é isso que eu quero que vocês entendam. O nível ali é muito importante, mas quando você começa a ir em time frames menores, você consegue enxergar zonas, porque no diário você vê ali mais níveis, né? Então aqui bateu, né? Desceu, bateu, desceu um pouco, subiu. Quando subiu ele vira uma resistência, então toca, sobe. Então aqui é um ponto importante também. Tá, vou pegar aqui o de cima também. Beleza, agora a gente vai para o M30. Não sei se vocês estão notando, mas cada vez que eu estou diminuindo ali o time frame, a gente consegue enxergar novas zonas, né? Porque são mais... a gente tem mais candles, né? Porque quanto a gente pegar aqui, por exemplo, M15, a gente também consegue achar ali outras zonas. Porque aqui é a soma dos candles, né? Então no diário é a soma dos candles do dia inteiro. Então aqui no M30, só colocar aqui. Tá, vou começar aqui por cima.
Tá, aqui tem uma zona bem interessante. Então, aqui eu já começo a colocar menor o tamanho do retângulo, né? Eu vou mudar a cor ainda aqui do M30. Vou colocar uma outra cor. Mas o tamanho menor, né? Se a gente pega aqui. Deixa eu ver como que fica essa. Bom, beleza. Um roxo aqui, né? Tá, vou pegar outra zona, então, objetos, formas, retângulo. Tá, então por que eu coloquei essa zona aqui no M30? O preço veio, ele ultrapassou essas zonas que já estavam marcadas, e nesse exato preço ele desceu. Nessa exata zona, né? Porque aqui tá vendo que o preço está diferente. Aqui foi um pouco maior, aqui tá um pouco menor. Então é na zona. Então tocou de novo, desceu. A gente pegar aqui de novo, tocou, desceu. Aqui a gente vê que funcionou como uma resistência um pouco. Então uma zona interessante ali que foi marcada. Se a gente pegar aqui também, aqui embaixo dele, tem uma regiãozinha também. Então, diminuindo o tamanho do retângulo. Aí, quem tá achar que vai ficar perdido aqui com as linhas, calma que eu já vou explicar esse método aqui que eu tô estudando, né? Que a gente só vai realizar compra se nos outros time frames estiver dando compra também. A gente só vai realizar venda se outros time frames estiver dando venda também. Só que a gente está fazendo isso para buscar o melhor preço na exata zona ali. Claro, se tiver ali no M1, a gente sabe que é uma zona que vai ser menor, que a gente precisa de confirmações. Então, nos outros vídeos, a gente fala de confirmações de indicadores. Como aqui vai ser o gráfico limpo de indicadores, né? Porque aqui está cheio de várias zonas. O nosso indicador são as zonas. Então, por isso que tem que ser bem criterioso, assim, bem chato com as linhas, para tentar ser o mais, vamos dizer assim, perfeito possível. Então, aqui eu quero pegar essa outra zona, porque o preço, ó, quando ele bateu aqui, ele funcionou, ó, desceu um pouco, depois o preço desceu, bateu, desceu. Aqui ficou uma zona de confluência, então é importante também. Agora vou pegar aqui uma outra zona ali embaixo, objetos, formas, retângulo. Então se vocês olharem aqui, ó, não vou pegar esse aqui em cima, vou pegar um pouco mais para baixo. Esse aqui eu vou até aumentar um pouco. Então essa região aqui, né, a gente vê, o preço subiu, desceu, chegou muito próximo aqui, tocou. A gente vê aqui, né, a movimentação do preço. Ele deu vários toques aqui, né, então funcionou também de novo, ele chegou aqui na zona. Então, aqui se a gente for ver em time frames menores, é melhor trabalhar com zonas, porque no diário ali a gente vê o nível de preço, né? Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês são zonas de preços, que é melhor a gente estar utilizando. Então, aqui, por exemplo, chegou nessa zona e não no nível ali do preço, né? Por exemplo, não chegou aqui em 1899,21. Ele chegou aqui nessa zona, funcionou ali como um suporte. Então, vou tentar achar alguma outra aqui para baixo agora.
Bom, aqui tá certo também. Aqui também. Bom, aqui eu consigo pegar uma, deixar menor. De novo, objetos, formas, retângulo. Tá, por quê? Porque o preço aqui, o corpo do candle, né? Veio, tocou, desceu, ele fechou aqui no corpo, né? Então foi nessa zona. Aqui de novo chegou nessa zona. Como ultrapassou a zona, ela está funcionando agora com uma resistência, então tocou na zona, desceu, então a gente vê o preço movimentando de novo, ultrapassou a zona, desceu, depois funcionou como uma resistência de novo, e o preço está aqui congestionado nessa zonazinha aqui que eu coloquei também. Então a gente coloca. Tá, tem mais essa zona aqui de baixo, onde eu estou com o mouse. E essa zona aqui também. A gente vem de novo. Quando chegar no M1, vocês vão entender. Vai ficar muito claro essas zonas que eu estou colocando. Que as entradas, a gente vai estar utilizando a Fibonacci também, para que fique bem claro. Então a gente coloca essa zona aqui também. E ali embaixo também tinha. Deixa eu só aumentar um pouco isso. Tá, tocou, desceu. Beleza. Aqui embaixo eu não vou pegar nesse aqui. Então deixa eu agora para o M15. No M15, como aqui está um gráfico lateralizado, né? Então, aqui no M30, provavelmente já fica aqui, tenha pouco, assim, ou nenhuma aqui no M15. Tá, então já consigo enxergar duas aqui, ó. Essa aqui na parte de cima. E aqui embaixo também. Tá, vou pegar aqui de novo, então inserir objetos. Vou inserir objetos, formas, retângulo. Deixa eu colocar essa zona aqui primeiro. Vou estar utilizando o roxo também. Aqui, ó. Vou colocar o menor. Um pouco maior. Tá, tô procurando aqui alguma outra. Aqui em cima eu não vou colocar nessa aqui do H4, porque já tá, acho que já tá bem, foi muito bem feita. Ainda mais para baixo aqui.
Tá, aqui é interessante. Tá bem pequeno aqui. Porque o preço ultrapassa ali e fica exatamente nesse ponto. Quantas vezes que tocou. Beleza, então aqui no M5 a gente já dá uma olhada também. Tá, tem pontos ainda que o preço é normal, né? Que a gente tem mais candles, então a gente consegue visualizar melhor. Então, por exemplo, ó, onde o preço está batendo ali agora. Aqui eu vou colocar bem pequeno, tá? O retângulo, né? A zona. Para a gente saber quando a gente chegar em M1, que são as zonas em time frames menores. Então, ó, essa zona aqui, ó, o preço chegou. Ó, tanto que ele tocou, desceu, tocou, desceu. Então, o que, que a gente espera quando o preço toque aqui? A gente espera tanto esse padrão de candle aqui, que a gente já comentou em vídeos também. Se vocês notarem aqui, ó. Qual que é esse padrão de candle? A probabilidade de acontecer o quê? Onde que seria o nosso ponto de entrada? Rompendo aqui a neckline, a gente entra com uma venda. Mas isso a gente só vai entrar com uma venda se romper a neckline para esse padrão. Mas se a gente pegar aqui, deixa eu só fechar esses aqui. O que que acontece? Se a gente estiver olhando aqui, ó, é uma resistência de M5 que foi respeitada aqui algumas vezes. A gente pode realizar uma venda aqui, colocar o stop loss onde? Ponto interessante. Vou colocar aqui de novo, inserir, né, que eu tirei. Cadê indicadores? Personalizar, cadê o ATR? Para vocês entenderem como utilizar o ATR, né? Que é um indicador ali para saber a volatilidade. Então, se a gente olhar aqui, tá dando 30 pips aqui desse ponto até esse ponto. Mas se a gente olhar aqui nesse ponto que está agora, o mercado está movimentando em média aqui nos 14 períodos, né? Então, nos 14 anos passados, está movimentando em média 9 pips. Então, se está movimentando em média 9 pips, não tem como eu colocar um stop loss. Se a gente realizar uma venda aqui, ó, nesse ponto, onde está batendo aqui agora nessa resistência, não tem como colocar um stop loss de 5 pips, porque não é que o banco tirou a gente, né, que algumas pessoas falam, que é tudo banco malvado, né? Não, aqui a gente está vendo que é a movimentação normal aqui desse ativo. Agora, né, tá dando 9 pips nos 14 períodos passados. Então, o meu stop loss tem que ser maior do que 9 pips. Só se a sua entrada for perfeita ali naquele ponto perfeito, por exemplo, de venda, aí sim, cara, se você quiser, você nem coloca stop loss, entendeu? Porque já tá num ponto muito bom ali onde você vendeu. Tá, beleza. Só para vocês começarem a entender como funciona o ATR. Então, tá, aqui tinha uma zona, então. Tô procurando mais zonas aqui no M5. Vou começar aqui por cima.
Vou pegar alguma zona aqui, algum ponto que eu não peguei, tá? Por enquanto tá todos aqui. Tá, aqui tem um. Tá, aqui eu não vou pegar aqui não. Beleza, agora vamos para M1, para a gente entender então como funciona. Então, só para ficar bem claro como funciona o ATR, com o M1 são muitos candles, né, que vai estar movimentando ali, cada candle aqui tem 1 minuto de tempo ali dele, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, como o valor do ATR abaixou muito. Então, aqui está dando de 1 pip a 9 pips aqui no máximo. E quanto que está movimentando aqui, se a gente colocar... só passar o mouse aqui nessa linha azul, né? Está dando em média 5 pips. Então, aqui, se você quiser colocar 9 pips, já está para fora do movimento normal do ativo, né? Do movimento natural do ativo, naquele momento, na volatilidade ali, natural. Então, aqui já no M1, a gente já consegue colocar um stop loss mais curto. Tanto que se a gente for olhar, ó, bateu naquela resistência de M5, ao voltar no M5, bateu aqui no M5 e desceu um pouco. Isso quer dizer que é venda mesmo? Bom, a gente não sabe. Aqui só para vocês lembrarem, né? Essas linhas menores, aqui essas zonas menores, são de time frames menores. Quanto maior a zona, maior o time frame. Então, se estiver chegando em uma zona que esteja muito larga, né, é uma zona muito interessante. Então, como que funciona? Se a gente olhar no M5, bateu aqui nessa resistência e está dando venda. No M1, se a gente olhar, já estava dando venda. Se a gente olhar no M15, deixa eu tirar o ATR aqui, depois eu coloco ele de novo. No M15, tocou antes ali, e aqui tem um candle que por enquanto ainda não fechou, mas tocou, então a gente não sabe ainda se é venda, por mais que a gente pegue um pouco depois. Tanto que aqui, ó, o candle deu uma esticada para cima, a gente não sabe se vai ser ali, vai pegar todo o candle, né, tem um engolfo ali, mas aqui no M15 também tá dando um padrão de candle ombro, cabeça, ombro. Então aqui, se você for utilizar, então uma dica, né, se você for utilizar esse padrão, por exemplo, se você estava aqui agora nesse momento onde eu tô, e você decide vender lá em cima na resistência, utilizando M5, beleza, você consegue ter um stop loss bem curto, porque ali você consegue buscar aquela entrada ali perfeita, né? Porque o gráfico de M1 de M5, você tem uma visão muito grande, né? Se você fizer isso que eu fiz, né? Você tem uma visão muito boa ali para saber exatamente o ponto, exatamente aquele preço, naquela zona, você vai comprar ou vender. Mas aqui, se você for utilizar o ombro, cabeça, ombro, tem que romper a neckline. Não pode pegar aqui e vender e prever, antecipar, né? Que muitas pessoas cometem esse erro. Eu já cometi esse erro também, de querer antecipar muito
ali o preço. Então, por exemplo, está nesse ponto aqui. Se você for utilizar o padrão de candle ombro, cabeça, ombro, tem que romper a neckline. Não adianta. Vocês não podem antecipar demais o preço. Então, aqui no M15 não está dando venda ainda. Se a gente olhar no M30, o preço está subindo. O padrão aqui, ombro, cabeça, ombro, ainda está definido, ainda um pouco, né? Ainda tem uma zona aqui. Então, essa linha azul que eu coloquei, né? Era do diário. Então, se a gente olhar, ele está quase chegando na linha do diário. Então, eu vou esperar para fazer alguma coisa quando chegar na linha do diário. Porque aqui está dando compra em M30 e já está descartando a possibilidade de venda aqui no ouro, onde eu estou agora, são 3h20 da manhã. Está descartando a possibilidade de venda. Então, aqui eu estou indo para o H1. No H1 também está dando... O preço está subindo, não está dando venda. Se a gente for para o H4, se a gente der um zoom aqui, né? O H4 aqui também, o preço está subindo. Então, a venda aqui já eliminou. Então, é assim que a gente vai estar utilizando aqui para saber as entradas. Deixa eu tirar aqui. Porque aqui agora eu não marquei no M1 ainda, né? Que eu quis mostrar para vocês o ATR e como que vai funcionar. Porque aqui no M1 a gente vai traçar algumas zonas também, só para saber o ponto exato. Então a gente está no M1 não para fazer scalp. Então isso quer deixar bem claro. A gente não está no M1 para fazer scalp, a gente está no M1 para achar o melhor preço na melhor zona possível para ter o melhor preço ali, por exemplo, de compra, putz, foi naquele preço, cara, comprei bem barato e vou vender caro. Então aqui a gente vai traçar de novo, clicar aqui em inserir, objetos, formas, retângulo. Então aqui no M1 a gente já consegue ter uma visão assim, bem mais detalhada ali do preço, né? Então se a gente pegar aqui, ó, tá aqui no M1 eu vou mudar a cor. Tá no M1, vou estar utilizando... Deixa eu ver como fica essa cor. Tá, nem eu vou utilizar outra cor. Porque eu não vou me basear tanto para ali na zona assim, mas não como parâmetro definitivo. Então, quero alguma cor aqui que não... esse aqui acho que fica bom aqui o amarelo. Eu sei que é uma zona que é para mim realizar uma compra, uma venda, mas que não é uma região definitiva. Então, vou deixar bem pequeno aqui, pegar exato. Então, aqui uma região interessante. Teve vários candles, ó, tocou, desceu, aí beleza, rompeu. Tocou de novo aqui nessa zona, desceu, quase tocou na zona, desceu. Tocou na zona, desceu. Daí rompeu, tocou na zona, funcionou como suporte, subiu. Tocou na zona, subiu. Então, uma zona interessante para ser marcada. No M1 são zonas de compra e venda mesmo já para gente. Então, indicadores, não, objetos, formas, retângulo. Tá, agora uma outra região. Tá, essa região onde o preço está muito interessante também.
Tá, vou colocar outra aqui também. Vou pegar essa zona aqui. Deixar um pouco mais para cima, que aqui embaixo também teve, ó. Então vou pegar essas duas aqui dentro desse quadrado. Tá aqui embaixo também. Eu tô fazendo isso para que vocês comecem a ter um olhar ali melhor, né, em relação aos preços e como funciona aqui o mercado. Porque depois que eu desenhar aqui no M1, vou mostrar para vocês que tende a respeitar muito, tá? E ainda vou estar utilizando Fibonacci como confirmação também. Deixa eu só terminar aqui de colocar essas linhas, porque tem que ser bem criterioso, bem chato mesmo, porque a gente não vai estar utilizando o indicador. A gente vai estar utilizando Price Action, né, que são linhas de suporte e resistência. Tem que ser pontos ali de zonas muito bem desenhadas. Tá, aqui embaixo também teve um ponto aqui. Eu acho que é o último. Só aumentar um pouco esse, que aqui foi um pouco maior. Vou aumentar essas aqui, ó. Tá mais pra cima, aqui tem uma zona também. Tá, aqui para trás eu não vou olhar, porque o preço está concentrado nessa região que a gente desenhou. Então deixa eu dar um zoom aqui agora. Beleza, ó. Aqui no M1 o que a gente consegue ver? O preço ele veio, subiu, ele ultrapassou aqui, ó. Aqui tem como a gente visualizar. Isso que é interessante. Tem como clicar aqui, caso você esqueça, né, as cores. Aqui eu estou colocando as cores, acabei de fazer. Se vocês podem colocar cores diferentes, vai que fica para você, outra cor fica melhor. Mas caso você não lembre da cor, basta passar aqui por cima que aparece da onde que veio, né? Aqui está aparecendo M30 retângulo. Então a gente sabe que essa cor roxa aqui é do M30. Então aqui é o retângulo do M30, né? Se a gente clicar aqui no vermelho, é o H1. Então aqui é um retângulo do H1, ó. Então aqui o preço tocou, ó, no retângulo do M5. Tocou aqui, ó, uma vez, duas vezes, quase tocou três. E está demonstrando muita dificuldade, ó. Aqui atrás também tocou, então é uma resistência que por enquanto está sendo forte. E aqui a gente espera. Que, ó, o preço ele tá aqui, né, 3 vezes, ainda não está dando venda. No M5 o preço está diminuindo um pouco. No M15 está dando um candle ali de indecisão. Então o que é o candle de indecisão? Deixa eu dar um zoom aqui.
Tá vendo que ele deu um pavio grande para cima, um pavio grande para baixo. Tanto que ele tá, dá até para saber aqui, ó, porque ele estava para cima, estava para baixo, né? Então estava sem o corpo do candle estava praticamente inexistente. Então esse pavio chama um pavio de um candle de indecisão. O preço não sabe se vai para cima ou vai para baixo. Então não dá para a gente saber ainda se é uma venda ou se é uma compra, né? Rompendo aqui essa aqui do diário, que a gente sabe, se romper o diário, a gente vai pegar, espero que faça esse movimento aqui, ó. Deixa eu colocar. Sempre vai fazer um retest, né, que o pessoal fala. Então, por exemplo, ultrapassou aqui o diário, a gente vai realizar uma compra quando ultrapassar? Não. A gente vai esperar o preço voltar para essa linha, porque o preço tende a voltar, e aí sim a gente realiza a nossa compra. Que muitas pessoas acham que acabam sendo estopadas, porque o mercado aqui, a maioria, a probabilidade, né, é muito grande do preço sempre fazer esse, que chama retest, né, que ele vai, ultrapassa uma zona importante e sempre tem esse pullback, né? Então é interessante você também utilizar o pullback, caso você não entre no preço correto, ali na zona correta, você utilizar o pullback para voltar e pegar o melhor preço. Por exemplo, se eu ultrapassar aqui, você não vai comprar aqui em cima. Vocês esperam descer de novo para a zona, porque o preço tende a voltar, e compra no pullback, que daí você vai estar pagando um preço mais barato para vender mais caro depois. Então aqui no M15 não está dando venda, no M30 por enquanto também não, no H1 começou a dar uma mudada, né, que antes estava só que andou de alta. Então aqui a gente espera, ó, no M1, se eu diminuir aqui, ó, ele já ultrapassou alguns pontos. Aí você fala, nossa, mas se eu tivesse entrado aqui, já teria feito um lucro. Sim, você teria feito um lucro. Não tem regra assim. Você pode vender na resistência, só que você tem que entender que são confirmações, são fundamentos. Quanto mais confirmações você tiver, né, ali, fundamentos para sua decisão, mais assertiva vai ser a sua entrada. Então, naquele momento, não estava dando venda. Agora o mercado está começando a descer um pouco. Essa aqui a gente vê é do M30. O que isso significa? Que possivelmente o preço vai demonstrar muita dificuldade de ultrapassar esse ponto aqui. Possivelmente vai dar uma retraída aqui para cima. Se a gente... do Fibonacci. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui tem a opção lançar retração de Fibonacci. Ou vocês podem clicar aqui em inserir. Objetos, Fibonacci e retração. Aqui, retração de Fibonacci. Mas já tem aqui do lado. Lançar retração de Fibonacci. Então, se a gente pegar... Teve aqui um movimento altista, né? Então, se a gente pegar onde foi o ponto, onde ultrapassou ali, tá batendo muito bem ali nas zonas. Eu estou buscando ver, né, as zonas que funcionam como suporte e resistência. Porque o Fibonacci, se você usar ele, tá vendo que aparecem os traços aqui, né? As porcentagens de Fibonacci é muito boa também, são pontos de suporte e resistência muito interessantes também, utilizando Fibonacci.
Então aqui eu estava buscando confirmações. Ó, então, que interessante. Tá vendo quando bateu aqui no ponto no retângulo de M30, o preço já subiu? Só que não dá para você pegar, tipo, bateu no ponto de M30 é compra, então. Não, não é assim. Para mim não deu nenhum parâmetro aqui de compra. Eu sei que o preço ia dar essa subida, mas eu não sei até onde, entendeu? Porque aqui se a gente for pegar em outros time frames, tá descendo. Eu estou esperando chegar na neckline, romper um pouco a neckline e eu vendo. O preço agora está começando a descer um pouco. Então não dá para pegar aqui no... Se fosse pegar aqui, né? É suporte, compra. Não, calma, vai com calma. E para mostrar para vocês que o ouro movimenta muito, são 3 horas da manhã e o ouro tá andando. Que é o melhor, se a gente for pegar, né? Que o SHA-USD, a cotação aqui é o dólar, né? Então quando chegar a sessão de Nova York, aqui o gráfico fica louco. Então dá para utilizar muito bem aqui as zonas e tentar entradas muito boas. Ó, se vocês forem olhar aqui, ó, bateu, subiu. Quando foi? 5 pips. Então dá para você fazer scalping também com essa, vamos dizer assim, com essa análise que é uma estratégia, né? Que é uma estratégia de price action com níveis ali de suporte e resistência, né? Então níveis de preço ali que depois acaba virando zonas de suporte e resistência que a gente foi desenhando, né? A gente foi vendo a história ali do preço desde o diário até o M1. Então dá para você fazer scalping também, só que a gente vai estar trabalhando com swing trade para tentar um lucro maior. Então se a gente for olhar aqui, ó, bateu no M30, subiu quanto? 9 pips. Então é isso que eu quero que vocês notem. O ouro, ele é muito volátil. Dá para fazer muito dinheiro com ouro se você souber utilizar ele. Se você não souber utilizar ele, cara, nem clica no botão aqui do SHA-USD, né, no CFD, porque senão você vai perder dinheiro. Por exemplo, se a gente fosse colocar aqui o stop loss, onde que seria? Cadê? Deixa eu colocar aqui, inserir, indicadores, personalizar, ATR. Se aqui a gente colocar, passar na linha aqui, tá dando ali em média 5 pips. Então eu tenho que colocar um stop, por exemplo, de 8 pips, se eu estivesse fazendo um scalping. Ou até mesmo, então isso que é interessante dessa análise, dessa estratégia aqui, que você consegue colocar um stop loss curto, muito bem posicionado, para buscar muitos pips para cima. Às vezes relação de 5 para 1, 6 para 1, você consegue utilizando esses parâmetros aqui. Então, por exemplo, ali, se a gente estivesse realizando, bateu aqui, né, colocar um stop de 5 pips, onde que seria? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui seria a movimentação normal, né? Em média ali, o movimento natural, 5 pips. Meu stop loss poderia estar aqui, ó. Um pouco mais para baixo aqui. 6 pips de stop loss. Está numa região aqui muito boa, porque teria que ultrapassar outra região de suporte, outra zona de suporte e resistência. Está para baixo do ATR, então está para fora do movimento normal, natural ali do mercado. Quanto que a gente já está buscando? Aí é um ponto interessante. Deixa eu só fechar aqui de novo. Para vocês entenderem e definirem, né? Se fosse o caso aqui, qual que seria o melhor ponto?
Bom, se bateu aqui numa região de M30, a gente sabe que aqui é uma região de H1. Então, o que o preço pode fazer? Vocês poderiam fazer? Colocar, ó, explodiu. Mas o primeiro take aqui. Então, aqui já é uma outra parte da análise aqui também. A gente vai estar trabalhando com 2 TP, né? 2 take profit. Só para vocês olharem aqui também, ó. 17 pips, 20 pips, tocou lá de novo. Então, o ouro, cara, é muito volátil, olha isso. Tipo assim, é um negócio absurdo mesmo, ó. 20 pips já tá dando isso aqui. Mas eu quero falar do alvo, né, do TP. Se a gente for trabalhar aqui, a gente vai estar trabalhando com 2 níveis de take profit. Como assim? O primeiro nível de take profit seria onde? Justamente aqui no H1, que a gente espera que funcionasse como uma resistência. Como que funciona então o 2TP? A gente fez uma ordem, beleza, colocou, deixa eu colocar aqui, né, para ficar mais fácil. A gente fez uma ordem aqui na M30, seria um buy limit, né? O preço é superior ao preço aqui da minha entrada. Primeiro take profit aqui. Onde que seria o segundo take profit? A gente vai analisando. Ah, aqui não deu nenhum? Cara, que isso? Ah, do M5. Então, o M1 a gente sabe que está sendo utilizado para pontos de compra ou venda, não para take profit e stop loss. Então, do M5 para cima, aí vocês já podem começar a utilizar. Então, onde seria então o segundo nível de take profit? Caso vocês estivessem utilizando o scalping. Seria aqui. Por quê? Porque a gente utilizando isso, eu vou estar testando, né, essa nova análise de 2 níveis de take profit para estar crescendo a conta, alavancando a conta de uma forma mais rápida e segura também. Porque com essa análise aqui, se a gente fosse utilizar, ó, com 0.01 de lote, né? Deixa eu só tirar essa linha que eu fiz aqui. Foi só para mostrar, para não atrapalhar. Se a gente pegar daqui, 10 pips, depois vamos colocar aqui 20 pips. Então, o primeiro TP, você conseguiria 10 pips, então $1, muito rápido, se vocês olharem aqui. E depois, o segundo TP aqui em cima, foi 20 pips, mais $2. Então, com uma entrada muito bem executada, stop loss curto. Então, aqui de novo, stop loss bem curto, bem curtinho mesmo, porque a entrada foi boa. Você consegue alavancar a conta, porque já coloca 2 níveis de take profit, por exemplo. Se o preço voltasse, você já estaria com lucro, quer dizer, você já teve aqui. Mas caso voltasse, vocês vão lá e vai subindo o stop loss. Uma forma bem, vai sendo bem rápida ali de crescer a conta. Bom, então aqui esse foi o estudo de hoje, né? Na próxima, amanhã, né? Eu vou estar fazendo ordens aqui com você, né? Entrando nas ordens mesmo. Que por enquanto aqui eu só cantei essa aqui, né? Seria uma entrada mais para scalp, não para swing trade. Porque para swing trade a gente tem que confirmar nos outros time frames, não tem como. Mas para scalping funciona muito bem também essas zonas. Bom, então é isso. Amanhã eu vou estar fazendo então entradas de compra e venda para a gente ir entendendo assim e estudando, tá, galera? Pega aqui esse vídeo, não fica só assistindo. Uma coisa que eu sempre faço, né? Eu tenho muita facilidade só visualizando. Só que eu também tenho muita facilidade escrevendo, escutando. Eu presto muita atenção nas coisas. Mas por mais que eu preste atenção, tendo essa memória visual, então ó, só para mostrar aqui, ó, bateu aqui no M5, desceu, beleza. Seria o primeiro, já foi 2 níveis de take profit. Mas não adianta só vocês olharem, tem que pegar para estudar. Quem não baixou ainda o MetaTrader,
tem ali o nosso e-book, né? Vai estar aqui embaixo no link da descrição para você ter o e-book. Então você cria a sua conta e depois vem aqui, já é gratuito, tá? Aqui eu estou na conta demo, aqui em cima, ó. Conta demo. Porque aqui a gente tem que utilizar a conta demo, né? Que eu estou trazendo aqui junto com vocês, para vocês terem uma outra visão do mercado, questão de níveis de preço. Depois a gente vai trazendo para zonas de preço, né? Como eu fiz aqui com vocês. Bom, então é isso. Até o próximo vídeo.